Sejam muito bem-vindos à Jornada da Autossuficiência. Eu me chamo Mariana, sou engenheira agrônoma, produtora em escala doméstica e também criadora do método Horta Produtiva. Nessa jornada eu vou mostrar para vocês o passo a passo, o caminho para vocês se tornarem autossuficientes em hortaliças orgânicas, tendo você experiência ou não em agricultura. Mas Mariana, o que é essa tal de autossuficiência? Autossuficiência é quando você vai lá, planta o seu alimento e colhe em quantidade suficiente para abastecer a sua necessidade de consumo durante todo o ano. Então você não vai mais precisar ir lá no mercado e comprar suas hortaliças. Ou seja, você não vai ficar mais preocupada quando o preço do tomate estiver lá nas alturas. Você não vai ficar mais preocupado quando for comer um alimento, se aquele alimento está cheio ou não de algum agrotóxico que possa fazer mal para você. Você vai ficar muito mais dependente das suas decisões, das suas atitudes na hora de produzir o seu alimento. Então isso daí te dá muito mais segurança alimentar, porque foi você que produziu, você sabe a procedência e a qualidade daquele alimento. Além disso, você também tem muito mais segurança porque aquela necessidade de consumo seu mensal ou semanal ali está garantida. Então mesmo que lá no mercado que você comprava tenha algum problema de desabastecimento por alguma pandemia, por alguma greve, né? Você não vai ser afetado com aquilo, porque você é autossuficiente, você se autoabastece. Deu para entender? E além disso, o fato de você não precisar mais comprar significa que o seu dinheiro continua no seu bolso e isso gera uma economia no seu orçamento doméstico, o que é muito bom. E para te mostrar isso, eu estou aqui na minha horta, que é uma área que eu montei como um modelo para que as pessoas possam aprender e possam ver, né, com os próprios olhos as dimensões necessárias de uma horta capaz de abastecer uma família de 5 pessoas. Então essa daqui é a minha horta. Tudo que minha família de 5 pessoas consome vem daqui, então atualmente nós somos 100% autossuficientes em hortaliças orgânicas. E eu quero convidar você para ir lá conhecer essa horta e fazer uma colheita comigo. Vamos lá? Então essa horta ela foi desenhada para atender as necessidades da minha família. Então a gente tem basicamente 2 canteiros aqui, cada um com 4 metros quadrados e outras linhas de cultivo nessa área de 40 metros quadrados. Aqui nesses canteiros a gente planta principalmente a nossa salada, as hortaliças folhosas. Então agora em ponto de colheita a gente tem alface crespa, tem alface romana, tem aqui cebolinha, tem salsinha, tem salsão. Tem escarola, tem alho poró, tem almeirão, tem pimentão, tem bastante coisa plantada. Então você consegue montar uma cesta assim, ó, bem completa, bem bonita, uma cesta bem rica mesmo, não é uma salada qualquer, é um saladão. Além disso, você consegue produzir também os seus refogados, ó, couve de folha, tem brócoli, que está quase no ponto de colheita, tem couve-flor, tem manjericão, tem batata doce, ó, até colhi um pouco para vocês verem. Então dá para produzir também as raízes, né? Tem berinjela, tem pimenta dedo de moça, tem mandioca, olha lá a mandioca, acabei de arrancar aqui para vocês verem. Então, e os tomates ficam nesses estaleiros aqui do fundo. Então vocês podem notar, né, que é uma horta bem produtiva, a minha área é maior, eu poderia produzir mais para vender, né, excedente e gerar uma renda na minha família, mas eu prefiro aumentar a minha diversidade e montar os meus experimentos, que é onde eu testo meus produtos, as adubações, né, para ensinar para vocês, que o meu foco aqui é mais educacional. E esse aqui é o resultado final de uma colheita, ó, de uma horta dessa daqui, de 40 metros quadrados em plena entre-safra, mudança de estação. É uma horta assim, dá gosto de ver, né? Mas você deve estar pensando, Mariana, isso é fácil para você, porque você é agrônoma. Então vou te contar que o meu nome quase foi para a lama por causa dessa horta aqui. Quando eu comecei essas hortas aqui em 2017, eu sabia lidar com as plantas, eu sabia quais os adubos que eu tinha que jogar, mas eu não sabia qual que era a dose correta de cada adubo. Uai, mas como é que você não sabe a dose correta se você é agrônoma? Pois é, para a gente calcular qual que é a dose correta de cada adubo, a gente precisa de um negócio chamado análise de fertilidade do solo. A gente pega uma amostra de solo, manda para um laboratório, o laboratório retorna e você sabe direitinho quanto de cada nutriente tem naquele solo. Depois você pega livros como esse daqui, que cada estado tem o seu, que tem a quantidade que cada planta precisa. Então, se eu vou plantar tomate, eu olho aqui. O tomate precisa de tanto de cada nutriente. Então, eu sei quanto tem no solo, quanto que a planta precisa e eu calculo a recomendação e falo para você, ó, põe tanto desse adubo, tanto daquele, tanto do outro.
Isso é ótimo, funciona no Brasil, no mundo, é o sucesso. Entretanto, aqui eu não tenho essa análise de fertilidade. Por que eu não tenho? Porque é cara? Não, custa R$45 uma amostra, uma análise. Entretanto, eu tenho que fazer uma nova análise a cada novo plantio. Aqui em casa, num ano mais ou menos, eu faço mais ou menos 10 plantios no ano. Então, o que me daria um custo de R$450 por mês. A minha horta paga um custo desse, né? Porque um mês de economia da minha horta, que eu economizo R$400 por mês com a minha horta, já quase pagaria um custo desse. Entretanto, tem um custo que ela não paga, que é o tempo. Então, o tempo entre eu coletar e receber esse resultado do laboratório demora mais ou menos uns 25, 30 dias. Então, nesse período, meu canteiro ficaria parado e eu não conseguiria fazer 10 plantios, eu conseguiria fazer só 5 por ano, diminuiria pela metade. Então, a minha produtividade diminuiria pela metade também. Então, em 40 metros quadrados, eu não teria a minha autossuficiência, eu precisaria de uma área o dobro, né, 80 metros quadrados. E por isso que não é viável nessa escala doméstica a gente ficar fazendo análise de solo a cada novo plantio. Então, como eu não tinha essa base de dado para fazer meus cálculos, né, eu comecei a usar uma técnica muito apurada que provavelmente você também aí use, que é a técnica do punhado. Joga um punhado disso, um punhado daquilo, um baldinho daquilo outro, né? Então no começo começou a dar certo, começou a ir bem, produzia bastante. Só que ao longo de vários ciclos começou o quê? A diminuir a produtividade, ter muito ataque de praga e doença. E minha mãe começou a reclamar que não tinha mais verdura, que estava tendo que comprar. Vai lá, Mariana, ajeita naquela horta. Vai lá, Mariana, essa horta tá feia. E aí, né, eu falei, agora ou eu resolvo ou o meu nome vai ficar ali, né, na lama, né, que a agrônoma é essa. Aí eu falei, não, deve existir uma recomendação básica para réis mortais que não tem essa análise de fertilidade. Aí eu sentei, pesquisei e no final eu vi que realmente não tinha essa análise. E por que não tem? Porque é muito difícil você fazer uma análise, né, uma receitinha de bolo para um universo com tantas variáveis como a agricultura. É impossível? Não. Tem algum interesse nisso? Não, ninguém tem interesse nisso. Porque você pensa no Brasil, né? Nem o pequeno produtor que tem o CNPJ, que vive daquilo, ele tem assistência técnica. Só tem assistência técnica que mede, grande produtor, que pode pagar um engenheiro agrônomo. Então agora você imagina aqui, gente, num fundo do quintal aqui se vai ter essa assistência. Então não tem. Eu falei, não, então eu vou sentar e vou fazer a minha recomendação básica, né? Então eu sentei, peguei as tabelas, né, arrumei a tabela dos vários estados aí do que eu consegui arrumar e em cima disso eu fiz o cálculo de vários adubos. Entretanto, alguns nutrientes, como os micronutrientes, eu não consegui através dessas tabelas. Porque ainda nessas tabelas não chegou ainda essa tecnologia, tá? Que é um pouco mais recente comparada a essa daqui que existe hoje. Apesar deles serem atualizados, né, frequentemente revisados, ainda não tem os micronutrientes aqui. E os micronutrientes, eles são essenciais para as plantas, tá? Então, deixei de lado isso daqui e fui direto na fonte, né? Então, como eu trabalhei com pesquisa em ciência do solo, eu conheço alguns pesquisadores que trabalham muito especificamente com micronutriente no solo. Então, observando os resultados de pesquisa deles, em conversa, né? Eu consegui chegar numa recomendação básica para micronutriente também. Então, assim eu fechei essa recomendação básica e comecei a testar. E deu certo. Aí começou a produzir bem e começou a ter frequência na produção. Deixou de ter aqueles picos, sabe? Você vai, produz bem, depois produz mal. Então, não. Então, sempre estava produzindo bem, cada vez melhor, estava tocando nessa toada aí. Eu falei, então isso daí deu certo, né? Aí comecei a expandir, comecei a aumentar minha horta, comecei a colocar outras técnicas também para melhorar cada vez mais, para ficar cada vez mais prático. E assim eu fui desenvolvendo um método completo, né? E isso começou a chamar a atenção dos meus amigos, parentes, o pessoal vinha aqui, ai Mari, também quero uma horta assim lá em casa. Ai Mari, ensina a gente a fazer esse negócio aí. E eu comecei a dar consultoria, comecei a montar um curso, então eu peguei toda essa informação técnica, né, e transformei numa linguagem mais simples, que todo mundo pudesse entender, quem é da área, quem não é, e comecei a ensinar isso em cursos presenciais, né? Então eu ia para o sítio lá e montava a horta, fazia as coisas. E eu comecei a ver como que era legal quando a pessoa conseguia produzir, ter sucesso naquilo. Então ela ficava feliz porque ela conseguia comer o que ela mesma plantou. Isso daí começou a gerar uma economia, muita gente começou a vender, começou a gerar renda. E eu falei, nossa, meu, é legal isso daí, né?
vamos entrar nessa. E aí eu comecei a me especializar cada vez mais nisso e virei uma especialista aí em agricultura doméstica. E agora estou aqui também na internet levando isso cada vez mais pessoas, né? Porque eu acredito muito que a transformação, ela vem de pouco em pouco. Então, se eu puder ajudar alguém a ter mais segurança alimentar, melhor qualidade de vida, economia, isso daí para mim já é válido, tá? É esse que é o meu objetivo e é por isso que eu tô aqui com vocês. E a partir de agora eu vou te mostrar como tudo isso funciona. Nessa aula de hoje eu vou te mostrar os 3 pilares para produzir bem a longo prazo. E esses 3 pilares estão cravados no mesmo lugar, estão cravados aqui, ó, na terra. A terra, o nosso solo, é a parte mais importante do cultivo, porque é ela que é o reservatório de água, de nutriente, é o que vai dar a sustentação para a planta poder se desenvolver bem. Então é aqui que a gente vai focar os nossos esforços, focar o nosso conhecimento. Afinal de contas, como dizia a nossa mestra Ana Maria Primavesi, solo saudável, planta saudável, ser humano saudável. Vamos conhecer agora então quais são os nutrientes que são essenciais que estejam aqui para que a planta se desenvolva bem. Então são pelo menos 13 minerais essenciais que a planta precisa, tá? Dentre eles, cálcio, magnésio, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre. Esses a planta absorve em bastante quantidade, então eles são chamados de macronutrientes. Agora a gente tem também manganês, cobre, molibdênio, boro, cloro, zinco, ferro. Esses as plantas elas absorvem em baixíssimas quantidades, então são chamados de micronutrientes. Então, os nutrientes essenciais eles são divididos entre macro e micronutrientes. E se faltar algum desses nutrientes essenciais durante o ciclo de vida da planta, vai ocorrer algum problema. Por exemplo, nesse trabalho foi avaliado o desenvolvimento, né, do pimentão com nutrição completa. Então, quando ele ofereceu todos esses nutrientes essenciais, sem exceção, para o pimentão, houve um bom desenvolvimento, formação de frutos. Quando ofereceu a nutrição completa, exceto por um nutriente essencial, que no caso aqui foi o fósforo, olha, a planta cresceu, deu flor, mas as flores eram abortadas e não houve o desenvolvimento do fruto. Então, quando há deficiência ou falta desse nutriente para o pimentão, esse daqui é o sintoma que vai ocorrer. Por isso que todos eles são importantes, sem exceção. Quando falta um, algum problema vai acontecer. Mas Mariana, esses nutrientes que você está falando, eles são minerais que compõem o solo. Os nossos solos já não têm esses minerais lá? Sim, os nossos solos, eles têm esse mineral. Porém, os nossos solos aqui no Brasil, eles são muito velhos, eles são desgastados, eles são solos que foram empobrecendo ao longo de milhares e milhares de anos. Por que isso aconteceu? Principalmente porque aqui na nossa região, né, a gente tem muita chuva. E a chuva, né, quando ela vem ao longo de muito tempo, ela vai levando com ela alguns nutrientes, né, alguns minerais desse solo. E os minerais que são mais facilmente carregáveis, né, pelo processo de lixiviação, que é quando a água leva esse mineral embora, são justamente esses elementos aí. Então, a água foi lavando, foi levando embora todos esses nutrientes essenciais. E quando acontece esse empobrecimento, também acontece que o pH do solo vai ficando mais ácido, porque houve a perda desses nutrientes aí, desses minerais, tá? E quem que resta no solo? Então, no solo vai restar aqueles minerais que são mais resistentes a esse processo. E quais são eles? É o alumínio e o ferro. E qual que é o problema disso? O problema é que o alumínio, quando está em concentrações mais altas, ele acontece que ele intoxica as raízes, ele fica em níveis tóxicos. Então, nesse experimento aqui, ó, onde foi avaliado doses de alumínio em mudas de cafeeiro, é possível a gente avaliar aqui, ó. Então, aqui na dose 0 de alumínio e aqui a dose 6 de alumínio, tá? Então, quando a gente vai aumentando a dose de alumínio, a gente consegue identificar aqui, ó, que as raízes diminuíram em muito o seu crescimento. E aqui na parte aérea também, as folhas, ó, também foram diminuindo o seu desenvolvimento. Então, isso comprova que o alumínio, ele causa
uma diminuição nessa produtividade por causa dessa intoxicação nas raízes, tá? Então ele precisa ser controlado para a gente poder ter boas produtividades. Desculpa. Agora você deve estar pensando, então Mariana, eu entendi que tem que ter todos esses nutrientes, mas não tem um adubo único que eu possa jogar lá no solo e que já tenha todo esse complexo aí nutricional que a planta precisa? Não, não existe. Por que não existe? Porque ele não seria eficiente. Por que não seria eficiente? Porque cada um desses nutrientes aqui, ó, tem um comportamento no solo. E ele estar no solo não significa que a planta consiga absorver. Para que a planta consiga absorver cada um desses nutrientes aqui, eles precisam estar numa forma química que a planta consiga identificá-los e absorver. E o principal fator que vai transformar ele em disponível, não disponível, é o pH desse solo. Para mostrar isso para vocês, eu trouxe esse gráfico, né, que mostra aqui, ó, o pH, um solo com diferentes pHs, né, que vai aumentando nessa direção, e a disponibilidade dos nutrientes que vai aumentando nessa direção aqui. Então, geralmente, os nossos solos aqui, eles são mais ácidos por aquele processo que eu já comentei com vocês. Então, vamos supor que o nosso solo, né, fique aí entre pH entre 4,5 e 5, que é o mais comum da gente encontrar. Então, vamos supor que o nosso pH esteja em 5. Quando o nosso solo está assim, ele vai ter uma boa disponibilidade de ferro, cobre, manganês e zinco, o que é muito bom. Entretanto, aqui ó, já é a curva do alumínio. Então aqui está com muito alumínio disponível. Então isso causa uma intoxicação naquelas raízes e isso não é bom. Já o molibdênio, cloro, está numa disponibilidade média aí, tá? Mas já o fósforo, o nitrogênio, o enxofre, o boro, aqui ó, potássio, cálcio, magnésio, estão com baixa disponibilidade nessa faixa mais comum aqui de pH. Então a gente precisa tirar o pH, tirar o nosso solo desse pH 5 e jogar o nosso solo para uma faixa mais ideal. Qual que é a faixa de pH ideal? É entre 5,5 a 6,5. Ó, vamos observar aqui um solo com pH 6. Então, quando a gente observa aqui, ó, o alumínio, ó como despencou a disponibilidade. Então, a disponibilidade agora, nessa faixa, está bem baixa, o que é muito bom. Já o potássio, cálcio e magnésio, ó, aumentou bastante a disponibilidade, bom também. O nitrogênio, enxofre e boro também, ó, tá aumentando a disponibilidade, muito bom. O fósforo também, o molibdênio e cloro também. E o ferro, cobre, zinco e manganês, ó, deu uma diminuída aqui, mas ainda tá numa faixa boa. Então aqui a gente tem todos os nutrientes essenciais com boa disponibilidade e aquele nutriente, aquele mineral que é mais tóxico, que é o alumínio, está em baixa disponibilidade. Então isso aqui é muito bom. Agora, se você começar a aumentar muito aqui o pH e for para um pH mais básico, né, acima de 7,5, ó, vamos analisar. Aqui a gente vai ter um alumínio baixo, que é bom. O potássio, cálcio e magnésio também estão disponíveis. Já começa a diminuir muito o quê? Ferro, cobre, manganês e zinco. Então, do pH 7,5 para diante, já é quando a gente começa a observar a deficiência desses micronutrientes aqui, por causa do pH, que ele vai ficando já menos disponível. E também já vai diminuindo, ó, fósforo, nitrogênio, enxofre, boro. E o molibdênio e o cloro está aumentando. Então, a gente vai ter essa faixa de pH 7,5 vai ser bom para o molibdênio, cloro, né? Vai ser bom aqui para o alumínio, mas não é tão bom para os demais nutrientes. Então, por isso que o pH ideal é essa faixa aqui. Deu para entender? Então, agora a gente já sabe, né, quais são os nutrientes que são essenciais. A gente já sabe que eles precisam estar numa forma química disponível para a planta, né? Não basta apenas estar no solo, mas tem que estar numa forma adequada. Agora resta a gente saber qual que é a dose ideal de cada um desses 13 nutrientes que tem que estar no solo para que a planta consiga ter quantidades suficientes para ter um bom desenvolvimento. E como que a gente sabe isso? Para se ter uma ideia, né, eu vou mostrar aqui uma curva. E então existe uma curva dessa daí para cada um desses 13 nutrientes para cada tipo de hortaliça. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem com o tomate, tá?
E o nutriente escolhido aqui vai ser o potássio. Então a gente tem aqui a produtividade do tomate que vai crescendo nessa direção e o teor do potássio no solo que também vai aumentando nessa direção. Então, se o potássio no solo tiver numa quantidade muito baixa, a sua produtividade ela vai ser de 0 até no máximo 70% do potencial daquela planta, o que é baixo. Se a dose, se o teor de potássio estiver baixo, a produtividade vai ficar entre 70% até 90% do potencial da planta. Então, quando o teor desse nutriente, está entre baixo e muito baixo, a planta vai estar com falta, vai estar com deficiência. E essa deficiência é tão agravada nessa fase aqui, nesses teores, que é possível você enxergar a deficiência na folha ou no fruto. Então, a nível de campo, você observando a planta, você consegue identificar essa deficiência. Porém, se o teor do potássio aqui tiver médio, você já vai conseguir uma produtividade entre 90% até 100%. E essa deficiência já não vai ser mais visível a olho nu, tá? O que é muito bom. Então, agora aqui a gente chegou num ponto chamado ponto crítico. Então, daqui para trás, a sua produtividade não vai ser 100%, mas daqui para diante, ela será de 100%. Então, essa faixa aqui agora próxima é uma faixa onde o teor está alto no solo. Então, essa é considerada a faixa adequada. Por quê? Porque aqui a gente está oferecendo para a planta toda a condição para ela mostrar 100% da sua capacidade, da sua produtividade. Então, aqui a gente não vai estar limitando ela por falta de nutriente. E depois a gente tem quando os teores também estão muito altos. A gente tem duas condições que ocorrem quando tem um teor muito alto no solo. A primeira é que a planta ela vai continuar consumindo, porque tem uma maior quantidade no solo, ela vai continuar consumindo aquele nutriente. Então você comprou o seu adubo, você pagou e você adubou, a planta está consumindo, mas ela não vai responder em produtividade. Não é porque você está colocando mais no solo que a planta vai aumentar a produtividade, ela chega num limite dela. Então você está gastando dinheiro à toa, então isso daí é prejuízo. E outra coisa que acontece é que dependendo da planta e do nutriente em questão, essa produtividade já começa até a diminuir. Por que diminui? Porque esse excesso no solo vai causar um desequilíbrio nutricional da planta e isso favorece a incidência de pragas e doenças, como comprova esse trabalho aqui. Então, nesse trabalho aqui, ele avaliou o quê? Diferentes doses de potássio, Dose 0, dose média e dose alta. E aqui ele testou em batatinha inglesa do tipo Mona Lisa, E ele avaliou qual praga? A infestação na parte aérea dessa praga aqui. Então, ele queria ver se aumentando as doses de potássio, aumentava os níveis de infestação dessa praga. O que ele observou? Que na dose 0, as pragas a infestação ficava em 17%. Em dose média, essa infestação caía para 0, não tinha incidência dessa praga. Mas na dose alta, voltava a ter infestação. Então, o que a gente pode observar aqui? Que as doses diferentes influenciam na infestação aqui da praga. Então, ele avaliou, além do potássio, ele avaliou também para o nitrogênio, com as doses 0, dose média e dose alta. Na dose 0 foi de 6% de infestação, na dose média 5%, e quando a dose fica muito alta, olha só o nível de infestação como que vai lá em cima. E isso acontece porque quando tem muito nitrogênio na planta, ela começa a sintetizar muito açúcar. E aí então ela fica rica em açúcar na sua seiva. E essas pragas, elas são atraídas por esse açúcar, esse excesso de açúcar dentro do corpinho da planta. Então, isso daí acaba diminuindo a produtividade, porque a planta começa a causar dano, tá? Então, quando a gente vai pensar em quantidade de cada nutriente, que a gente tem que oferecer para a planta, a gente tem que ficar longe do muito alto e longe do muito baixo e baixo. A gente tem que tentar ficar próximo aqui a esse ponto crítico, tá?
E para saber se os teores de nutriente aí no seu solo estão na faixa muito baixa, média, alta ou muito alta, você precisa de uma ferramenta chamada análise de fertilidade do solo. E é justamente essa ferramenta que é inviável para a nossa escala doméstica devido à nossa área reduzida. E foi por isso que eu precisei desenvolver a metodologia chamada horta produtiva para solucionar esse problema que eu tinha e um problema que você tem ou que provavelmente você vai ter quando começar a produzir. Porém, eu não vou começar a explicar essa metodologia agora para vocês, porque a nossa aula já está longa demais e a gente pode ir com calma, afinal nós temos a semana inteira aí para compartilhar conteúdo. Hoje a gente viu o quê? A gente viu primeiro que fazendo uma adubação aí de qualquer maneira, fazendo uma adubação sem medida certa, dose certa, no começo ela pode ser boa, entretanto depois começa a baixar a produtividade, aumentar a incidência de pragas e doenças, porque o solo vai empobrecendo. A gente viu também que a planta ela precisa de pelo menos 13 nutrientes que são essenciais para a sua nutrição. E não basta colocar esses nutrientes de qualquer maneira no solo. Antes a gente precisa corrigir, preparar esse solo, né? Colocar, ajustar o pH naquela faixa onde todos eles fiquem disponíveis para a planta, exceto aquele que é tóxico, né? Que é o alumínio. A gente viu também que quando os níveis de nutrientes no nosso solo estão na faixa muito baixa ou baixa, é possível a gente enxergar nas folhas ou nos frutos aquela falta, aquela deficiência do nutriente. E a gente viu também que quando os teores estão muito alto em excesso, né, naquele consumo de luxo, as plantas também podem começar a ter mais níveis de infestação de pragas e doenças. Então, a gente viu que o adequado é ficar naquela faixa ali próxima ao ponto crítico, tá? E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que o método horta produtiva consegue deixar os teores de nutriente no solo próximo a essa faixa adequada, mesmo sem uma análise de fertilidade do solo e ainda utilizando a adubação orgânica. Essa aula será liberada dia 25, quarta-feira, às 20 horas. E enquanto eu não libero essa aula para você, você pode aproveitar para participar da nossa comunidade exclusiva no Facebook. Somente participa quem está inscrito aqui na jornada. Para participar é só clicar nesse link que está aqui abaixo, esse botão laranja, e você pode deixar lá a sua pergunta, falar para mim o que você achou dessa aula, se achou difícil, se foi esclarecedor, para eu ter essa noção de qual que é a dúvida que você tem, e ao longo aí dos dias eu vou responder no máximo de perguntas possíveis, tá? E se você quiser acompanhar e saber mais conteúdo que eu já tenho publicado nas minhas redes sociais, lá no cantinho direito, lá em cima na página, tem os botõezinhos das redes sociais, então você pode entrar no meu YouTube, Instagram, Facebook, para ver mais aulas, tem conteúdo bem bacana que já tem lá nas redes sociais para você aprender, tá bom? Então, hoje eu fico por aqui, eu me despeço de vocês, agradeço muito a atenção e até a próxima aula. Obrigada!